O Cury segue conosco também falando sobre a PEC da anistia, porque está sendo questionada nessa frente e tem uma outra frente por parte da Procuradoria-Geral da República. Qual que é o entendimento da PGR? Olha, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gustavo Goné Branco, ele acionou o Supremo Tribunal Federal, assim como a rede acionou ontem, a gente mostrou essa menção que a Marina fez, e a Federação Nacional das Associações Quilombolas. O Procurador-Geral da República, ele diz que é inconstitucional, ou seja, que fere a Constituição Federal, essa trava de repasse de recursos para candidaturas de pessoas pretas e pardas. Como que funcionava antes de essa emenda à Constituição ter sido promulgada pelo Congresso Nacional? Funcionava da seguinte maneira: desde as eleições municipais de 2020, os partidos tinham que repassar proporcionalmente aos seus candidatos negros, ou seja, pretos e pardos, dependendo da quantidade desses candidatos. Então, se um partido tinha 50% de candidatos negros, 50% dos recursos dos fundos iam para esses candidatos. É isso, um cálculo proporcional. Proporcional. Isso valia desde 2020, por decisão do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. E em 2021, isso virou uma resolução do TSE, ou seja, com uma força ainda maior do que simplesmente, entre aspas, decisões judiciais. Houve uma mudança com essa votação no Congresso Nacional. Câmara e Senado aprovaram uma trava de 30%. Ou seja, o partido pode ter um limite. Muita gente falou assim: nossa, agora é bom porque há uma previsão constitucional. Antes não existia. Isso, de fato, é um ponto positivo. Há uma previsão constitucional, está escrito na Constituição que precisa haver uma porcentagem destinada, porque antes era apenas decisões judiciais ou resoluções do TSE. A parte boa, positiva, era a previsão constitucional. A parte ruim é que limitava, engessava a quantidade de dinheiro que seria repassado a esses candidatos. Antes era de pelo menos 20%, levando em consideração a proporcionalidade, ou seja, 20%. Mas se o partido tem 80% de candidatos negros, 80% dos recursos vão para esses candidatos, mas não menos que 20%. Com a mudança, travou-se em 30%, ou seja, um partido que tem 40% de candidatos pretos e pardos só vai receber 30%. Se tiver 70%, só vai receber 30%. Então, isso é considerado um retrocesso, não só pela PGR, mas por partidos, especialistas, ministros, uma série de personagens políticos. Porque você sai de um limite mínimo para um limite máximo. Isso. Por mais que você tenha mais do que isso. Isso não reflete a grande questão, não reflete a população brasileira, não reflete os candidatos que disputam as eleições, e isso tem um impacto direto na representatividade. A gente vem falando disso ao longo das últimas semanas e dos últimos meses. Essa proposta, do jeito que ela foi aprovada, ela significa um retrocesso. Não só porque ela anistia os partidos, ou seja, que ela permite que os partidos deixem de ser responsabilizados pelas ilegalidades que eles cometem, mas justamente por ser um obstáculo para que pessoas pretas e pardas possam disputar as eleições e representar a população, que é a maioria. E no ano eleitoral. Em um ano eleitoral. Esse ponto é muito importante, porque o Procurador-Geral da República, ele critica duas coisas e ele aponta duas ilegalidades. A primeira é essa trava, que fere a Constituição ao você não dar espaço para que haja uma disputa igualitária entre todos os candidatos. Para além disso, tem o critério da anualidade, ou seja, uma decisão que impacte as eleições e que possa prejudicar determinados candidatos não pode ser tomada, uma lei não pode ser aprovada a menos tempo em menos de um ano antes das eleições. E essa decisão foi tomada na semana passada, há pouquíssimos meses antes das eleições municipais e com impacto gigantesco nas eleições municipais de outubro. Essa é a grande discussão, esse é o grande questionamento do Procurador-Geral da República. Theo Cury explicando aqui tudo para a gente que está em debate. Valeu, Theo. Obrigada. Valeu.